Tudo começou com uma jovem que, após sofrer com uma doença, acabou não resistindo. Depois de ter certeza de que havia falecido, ela despertou em um lugar diferente. Assustada e com os olhos arregalados, ainda não conseguia entender o que tinha acontecido. Observava o lugar ao redor e percebia que não era um hospital. Olhava para a própria mão, que parecia diferente, como se fosse de outra pessoa. Quando a empregada chegou, perguntou à senhorita se ela se sentia bem. Aproximou-se para se certificar de que nada de errado havia ocorrido. Mas ela olhava para a empregada à sua frente e achava que só podia ser um cosplay. A empregada tentava manter a compostura enquanto avisava que o café da manhã já estava pronto. Ao perguntar se gostaria de um copo d'água antes de sair do quarto, a princesa agradeceu. Aquela atitude nunca vista antes deixou a empregada assustada. Ela notou que aquela pessoa ficou surpresa com um simples "obrigada". Isso fez com que abaixasse a cabeça e visse seu reflexo na água. A jovem sentia como se houvesse outra pessoa, com outras memórias, no mesmo corpo. A dona original do corpo era Sylvia Atlante, uma garota que poderia ter uma vida normal. O problema dela era a família a qual pertencia. Filha de um duque rigoroso, bonito e perfeito em tudo o que fazia. Tinha também uma mãe extremamente bela e gentil com todos. Isso gerava grandes expectativas quanto aos filhos do duque. E, na realidade, essas expectativas não estavam erradas, pois 3 deles eram perfeitos. Apenas um erro havia sido cometido, e esse erro se chamava Sylvia Atlante. Ela já se sentia inferior desde pequena e virou alvo de piadas constantes, especialmente quando era comparada com a irmã mais nova, Irene. Irene era perfeita, gentil e amada por todos. Tinha gestos elegantes e exalava doçura e gentileza por onde passava. Ao contrário de Sylvia Atlante, que nem mesmo os empregados respeitavam. Nem mesmo diante dela os criados se incomodavam em esconder seus sentimentos. Mesmo muito pequena, não entendia por que as pessoas eram tão frias e maldosas com ela. Para amenizar tanta dor e desprezo, ela se afundava em comidas doces e gordurosas. E assim o tempo passou até que finalmente ocorreu a cerimônia de compromisso da irmã mais nova. Nesses dias, Sylvia deu uma bofetada na irmã diante de várias pessoas. E não parou por aí, pois também acertou o rosto do príncipe herdeiro, o que resultou em sua condenação por difamação. O pai, que já não demonstrava afeto, declarou que aquela havia sido sua última travessura. Agora, ela seria exilada para o território de About, mesmo gritando que não queria isso. Ela não foi poupada, e todos sabiam que aquele lugar era o fim para qualquer um. No dia em que completou 20 anos, ela simplesmente bebeu algo e virou as costas para o mundo. Mas seu destino terrível retornou como se as duas tivessem reencarnado no mesmo corpo. Agora, com as lembranças de Sylvia, ela sabia que a empregada se chamava Belle e pediu um espelho. Esse pedido também foi estranho, já que Sylvia nunca gostava de se olhar no espelho. Quando a empregada trouxe um grande espelho dourado para a senhorita, ela se assustou. Ao ver o corpo grande e com medidas enormes, ela se espantou. Não aguentou e soltou um grito dizendo que achava que não era filha do duque. Porém, se acalmou instantes depois e percebeu que os olhos eram brilhantes e azuis. Mas ainda preferia os seus. Mesmo assim, a Sylvia verdadeira amava aqueles olhos intensamente. Meio triste, perguntou a Belle em que ano eles estavam. A gentil empregada respondeu, e a senhorita, ao ouvir, não conseguiu processar a informação de imediato. Fazendo algumas contas rápidas, seu cérebro notou que havia voltado 5 anos antes da tragédia. Perguntou à empregada se ela sabia o que havia acontecido no dia anterior. Quando Belle contou, a jovem ficou incrédula com o que ouviu. Tudo fazia sentido. Ela havia retornado exatamente 5 anos antes do último suspiro. Agora, os pensamentos não lhe davam paz. Em meio a tudo isso, alguém bateu à porta avisando que o mestre estava chamando. O frio percorreu o corpo dela, pois sabia que esse tal mestre era o pai, o Duque Atlante.
Ela não sabia por que ele a estava chamando assim, do nada, e por isso sentiu um grande medo. Aquele quem avisava que o mestre estava chamando era o mordomo. Sylvia não consegue disfarçar seu rosto de espanto ao se virar e ver aquela figura. Agora, em um corredor luxuoso, ela caminhava. Seus passos eram a única coisa que poderiam ser ouvidos, até que a própria princesa quebra o silêncio e chama Vincent perguntando ao mordomo se ele sabia o motivo pelo qual o Duque Atlante havia requisitado sua presença. Porém, ela foi ignorada e o mordomo não contou nada. Simplesmente insistiu que ela entrasse. Foi quando seus olhos se depararam com aquela pessoa fria em sua frente. O Duque Atlante estava sentado em sua cadeira no escritório calmo como o habitual. Sem olhar nos olhos dela, apenas disse que no dia anterior ela havia cometido mais um erro. Ele já estava sabendo que precisaria de um mês para o braço da irmã Irene se recuperar. A princesa, estando na frente do duque, não conseguia se lembrar até que memórias foram vindo devagar. Era o aniversário de Irene, e as pessoas ao redor dela diziam que sua irmã tinha perdido o controle. Sylvia, talvez sem querer no momento de raiva, empurrou bruscamente sua irmã. Ela estava arrependida, mas considerando as suas ações passadas, ela estava colhendo o que plantou. O pai, com a mão na mesa como se quisesse evitar de olhar para a filha, continuava falando. Ela apenas ouvia ele dizer que não tinha nada que ele pudesse fazer por ela. Continuava sua conversa chamando a própria filha de patética. Ao ouvir palavras duras, a garota arregala os olhos. E o duque, com semblante áspero, continua a esbravejar a filha dizendo que ficará no Palácio Oeste. Aquela garota no corpo de Sylvia Atlante, mesmo não sendo originalmente filha do duque, se sentia mal. Agora, com o corpo compartilhado, também compartilhava memórias e sabia todo o drama da vida da garota. Ela foi rejeitada desde cedo, e quando sua irmã provocava, quem acabava levando um castigo era Sylvia. Agora ela estava de cabeça baixa, apertando os lábios. Ela chegava a suar. Mas em um momento de raiva, resolveu levantar o rosto e achava que tinha sido injustiçada por tempo demais. Seu pai jamais esperava uma atitude dessas vindo de Sylvia. Naquela ocasião, ela sabia que era sua filha patética, mas mesmo assim ainda era sua filha. Perguntou a ele por que nunca quis saber o que estava acontecendo, porque nunca quis perguntar. Chateada, ela se virou dizendo que tinha se esquecido que ele jamais iria perguntar. Enquanto saía, o duque apenas ficou ouvindo ela dizer que se esconderia como sempre. Já do lado de fora, ela se sentia muito melhor. Era a primeira vez que dizia tudo o que sentia. Vincent contou que havia preparado o quarto que a senhorita iria ficar. Ela agora, com um olhar mais calmo e brilhante, agradecia a Ellie tentando ser cavalheiro, perguntou a ela se tinha alguma coisa que ela precisava empacotar. Depois disso, continuaram a andar naquele corredor até que se deparam com Irene, que gritava sua irmã, Sylvia. Nossa protagonista não estava preparada para se encontrar tão cedo com sua irmã. Agora não sabia o que deveria fazer. O coração ainda não estava pronto para aquela conversa. Quando foi perguntada pela irmã se estava bem, Sylvia disse que sim, e a ala oeste não era tão ruim. No entanto, sua irmã Irene já sabia dos rumores sobre a ala oeste e por isso estava tão preocupada. Ela chegava de chorar na presença da irmã Sylvia, que olhava para ela e pensava que era uma garota boba. O braço da irmã estava machucado, e ela ainda perdia tempo perguntando como Sylvia estava. Ela achava que mesmo se os laços não fossem melhorar drasticamente, ela ainda queria ser amiga da irmã. Foi quando ela assustou Irene com seu pedido de desculpas. Dizia estar arrependida. Foi um momento impensado, por isso pedia desculpas por tudo que já tinha feito. A irmã estava perplexa e jamais imaginou ouvir um pedido de desculpas vindo de Sylvia. A jovem dizia que não estava sendo sarcástica ou tentando intimidar a irmã. Eram desculpas genuínas. No entanto, a irmã não sabia o que dizer, apenas tremia. Achando aquela situação incomum, virou seu corpo e saiu correndo para longe da irmã Sylvia. O mordomo olhava com olhos bons o pedido de Sylvia, que notou que estava sendo olhada e comentou que a mudança de uma pessoa era inevitável. Depois de um tempo,
Caminharam daquele palácio para o oeste. Passaram por alguns lugares encantadores enquanto conversavam. Vincent, o mordomo, parecia querer acalentar o coração de Sylvia. Até que chegaram no palácio, e Sylvia abriu aquelas enormes portas. Seu rosto era de espanto misturado com tentativa de fingir alegria. Sylvia estava espantada com a boca aberta ao ouvir o mordomo dizer que era ali que ficaria hospedada. Disseram a ela que tentaram fazer o melhor nas preparações. Ela continuava espantada, pois achava que tudo brilhava intensamente. Para todos os lados que olhasse, era um brilho e uma organização. De tão espantada, chegou a se sentar em uma poltrona, continuando a admirar. Mesmo em um lugar repleto de coisas maravilhosas, algo se sobressaiu. Era um enorme espelho oval em sua frente que refletia a imagem dela. Ela pensou por um momento que se a Sylvia original visse aquele espelho, ficaria furiosa. Mas não era o caso com aquela garota. Ela, olhando o espelho, achava que tinha um certo charme. Apesar disso, partir seu coração saber que Sylvia se foi antes de perceber tudo isso. A garota ouviu a voz de Sylvia antes de entrar naquele corpo. E só assistindo se sentiu como se um vidro tivesse sido cravado no coração. As lembranças a faz apertar o tecido do vestido. Agora tinha a intenção de fazer com que Sylvia pudesse experimentar felicidade e a beleza que nunca sentiu. Porém, enquanto estava pensando, alguém entrou no quarto, abruptamente. Essa pessoa estava aos berros chamando por Sylvia. Ao olhar para o rapaz, ela achava que deveria ser o segundo irmão de Sylvia, Cedric Atlante. Ela estava assustada e perguntava o que ele estava fazendo na ala oeste. Após caminhar furioso na direção dela, ele apontou o dedo e perguntou o que tinha feito com Irene. E assim, estava assustada, pois foi do nada que ele chegou e já estava fazendo acusações. O jovem disse que não deixaria passar, sabia que a irmã tinha ido vê-la e voltou aos plantos. Porém, Sylvia realmente não sabia do que o rapaz estava falando. Enquanto ele gritava, querendo saber o que ela tinha dito para sua irmã Irene. Sylvia não sabia o que a Irene tinha dito para o irmão, mas pelo menos deveria escutá-la com atenção. Ele foi bombardeado quando Sylvia disse que tiveram apenas uma conversa normal. Tentando explicar à jovem, disse que apenas perguntou como ela estava e pediu desculpas. Inicialmente, o irmão achou que ela estava fazendo graça com ele. Depois, ao ver que a irmã continuar sendo firme no que disse, começou a duvidar. Depois de falar aquelas palavras, ela virou de costas para ele. Dizia que se quisesse pensar que ela tinha intimidado, poderia pensar. Depois falou que ele nunca escutava aquelas palavras. Mexeram com Cedric. Ela insistia que ele pensasse o que quisesse, porém saísse e deixasse ela sozinha. Ele até tentou dizer alguma coisa, mas estava tão pasmo que não conseguia. Foi quando a garota disse que achava que Cedric tinha se esquecido. Ele não tinha só uma irmã, mas duas, pois ela ainda era irmã dele mesmo que ele a odiasse. Olhando brava para ele, dizia que nem todos os irmãos eram obrigados a se darem bem. Após dizer que ficaria como estavam, ela bateu a porta no rosto dele, que permaneceu do lado de fora. Com os olhos arregalados, ele não sabia direito o que tinha acontecido. Depois, seu semblante ficou como se estivesse pensando em algo. Mesmo assim, as lembranças da irmã Irene chorando não conseguiam sair da cabeça dele. Não sabia direito quem tinha. Razão poderia estar enganado e a irmã está chorando por emoção. Também não acreditava que Sylvia tinha respondido para ele com tanta serenidade. Enquanto isso, o Sylvia estava no quarto pensando por que o irmão tinha aparecido do nada. Mas foi quando seus olhos focaram e ela sabia que deveria ser paciente. Também precisava de uma maneira que conseguisse continuar viva naquela situação caótica. Pensava que Sylvia tinha tido tudo menos amor e era o que ela mais desejava. Mas ela não era assim, e se lembrava do olhar frio do Duque Atlante para ela. Batendo sua mão na mesa, sabia que precisava de um plano para se manter firme. Inicialmente, pensou em pegar o máximo de coisas possível e sair dali o mais rápido. Felizmente, Sylvia havia herdado o poder do elemental que deixava com que manipulasse espíritos. Agora achava que deveria se tornar uma elemental de nível alto para proteger a si mesma. Já que fugir por aí sozinha era uma péssima ideia, ela iria treinar com os poderes de Sylvia. Então sentou-se confortavelmente procurando se encontrar com o poder de dentro dela.
Sabia que precisava conversar com o corpo através da respiração de Mana. Depois de algum tempo, conseguia sentir algo muito refrescante e misterioso. Sua alegria acabou quando começou a sentir um leve desconforto, que foi aumentando e causando dor e queimação. Gritava e com isso chamou a atenção de Bel, sua empregada, que se assustou ao ver a senhorita naquela situação. Perguntava se deveria chamar um médico. A orientação que teve era que preparasse um banho e ajudasse a senhorita a entrar na banheira. Sylvia dentro da banheira se sentia tonta depois de apenas ter respirado a Mana como Sylvia se lembrava. Com o corpo começando a derreter, achava que tinha feito algo errado. Ainda mais quando a empregada leva um choque ao ver o corpo de Sylvia naquele estado. Era como se uma lama saísse do corpo dela e inundasse a banheira e os arredores. E toda aquela gosma que estava grudado no corpo da Sylvia começou a sair no banho. Aos poucos, seus olhos foram voltando a refletir a luz azul como antes. Agora sabia que estava com o corpo cheio de energia limpa e saudável. Bel arregalava tantos olhos que parecia ter visto um fantasma. A protagonista estava tão diferente e seu corpo agora tinha curvas acentuadas. Até mesmo Sylvia, ao ouvir suas pernas e mãos, ficou assustada. Gritou de felicidade, precisava certificar se aquilo era real. Sem perder tempo, foi direto ao espelho, ainda embrulhada em uma toalha. Depois daquele dia, ela resolveu comer adequadamente, deixando de lado comidas gordurosas e doces. Isso foi o suficiente para que os empregados começassem a falar ela também. Estava agindo diferente, estou a valorizar os empregados e a elogiar sempre que alguém fazia algo bom para ela. Os rumores diziam que a senhorita era a pior vilã do império, mas na verdade ela era uma dama gentil e atenciosa. Os rumores prevaleciam até mesmo entre os cavaleiros que não podiam acreditar que ela tivesse mudado. Ela ouvindo a conversa de Dinsam, alguns cavaleiros que estavam fazendo apostas com o nome dela vai fazer um mês que ela havia se tornado Sylvia Atlante, isso tinha sido realmente uma grande mudança. Ela agora podia andar com elegância e delicadamente. Suas roupas precisavam sempre de ajustes pelo fato de ter mudado seu perfil muscular. Faltava suas mãos que estavam mais ágeis, no entanto ainda era difícil evocar espíritos. Ela sabia que demorava de 1 a 2 anos para completar o despertar da Mana, porém se ela continuasse naquele ritmo iria demorar. De qualquer maneira, graças à sua Mana estar desenvolvendo rápido, conseguiu a metade da Mana necessária para seu despertar. E ainda estava deitada quando procurava por uma solução para ficar mais poderosa o quanto antes. Teve uma ideia tão esplêndida em 4 anos, uma descoberta iria abalar o mundo. Era a descoberta de uma erva medicinal que poderia dobrar a velocidade da acumulação de Mana a Eva, se chamava Sograncho. Quando queimado, mudava completamente a eficácia. Ela sabia o jeito correto de usar para melhor usufruir das propriedades. Do elixir, aquele método ainda não foi divulgado. Então poderia comprar o baratinho, precisaria sair para comprar. Por isso chamou o Bel para sair apesar das exigências do Duque de que ela não deveria sair da ala oeste. Ela estava com medo e preocupada que a senhorita pudesse se meter em problemas. Sylvia notou que antes Bel tinha medo até de respirar perto dela, mas agora já estava tentando impedir de sair. Procurando ser gentil, ela contava que tinha ficado preso durante 1 mês, achava que ninguém iria notar. Quando o Bel perguntou se deveria preparar a carruagem, ela pediu que preparasse algo bem simples. Elas iriam lá por Portrum Street, pois aquele era o melhor bairro comercial da capital. Em sua vida passada, nunca foi às compras de maneira decente enquanto ainda estava vivo. Agora era a filha do nobre mais rico do império, estava satisfeita por não ter que contar moedas. Enquanto a cachorragem para a tia, ela lembrava que era acostumada a tremer só de pensar gastar um pouco em uma refeição. Pensava que agora poderia gastar o quanto quisesse, porém, quando a carroça começou a ir um pouco mais rápido. Sylvia começou a se sentir mal por ser uma carruagem muito rústica, não oferecia nenhum conforto. Vendo sua senhorita assim, Bel ficou preocupada a perguntar se deveria parar a carruagem. No entanto, ela disse que poderia continuar, ela iria resistir. Assim que chegou, ela desceu da carruagem. Bel ajudou, incentivando ela a respirar a fresco. Se sentir enjoada,
mas quando viu aquela paisagem logo passou. Era algo surpreendente que estava diante dos seus olhos uma cidade grande. Ela achava que tudo... Aquilo era impressionante. Belle ainda estava preocupada, achando o comportamento estranho. Ela disse que estava bem e poderiam sair para fazer compras discretamente. Achava que, como não estava usando acessórios, poderia passar despercebido, porém, Belle avisou que ela ainda ia ser reconhecida. Mas Sylvia não parecia se importar muito e nem acreditar que seria reconhecida facilmente. Chamou o Belle para se divertirem. Ela achava delicioso o gosto da liberdade, enquanto o Belle seguia ela preocupada. Ela dizia que precisava procurar ervas medicinal, mas passando perto de um lugar, seus olhos arregalaram. O azul dos olhos dela cruzou com um lindo vestido lilás exposto em uma vitrine. Sabia que em sua outra vida jamais poderia experimentar um vestido daqueles. Tinha um limite para o quanto as roupas poderiam ser ajustadas, sem falar que o gosto da Sylvia era exótico. Chegou o sorridente na loja já olhando os vestidos. A atendente perguntou como poderia ajudá-la. A protagonista contou que estava procurando roupas confortáveis. A atendente elogiou o corpo dela, dizendo que tudo que existisse ficaria bom. Aquela era da primeira vez que Sylvia ouvia aquelas palavras. Com isso, trouxe lembranças de como Sylvia era tratada pelo seu tamanho grande. Se lembrava da fulana que não se lembrava do nome, chamar ela discretamente de gorda. Achava que a pessoa era próximo de sua irmã Irene. Nessas ocasiões, ela comia em excesso para aliviar o estresse. A atendente logo veio com o vestido com cores fortes, dizendo a ela que era o último e era uma moda da estação. Os olhos de Sylvia ficaram com o azul mais intensos apenas de olhar para o vestido. A atendente dizia que, como esperado, tinha ficado lindo o caimento. Quando Sylvia estava na frente do espelho, a atendente falava que era como se tivesse sido feito para ela. Dizia que não conseguia imaginar aquele vestido em outra pessoa. Se envergonhada, perguntou se ela tinha outros modelos. Foi oferecido a elas um lanche com doces diversos e um chá, enquanto esperava o vestido ficar pronto. Belle queria saber se deveria ajudar a senhorita a se trocar, porém Sylvia ainda queria comprar mais. E pediu para a atendente ajudar Belle a escolher algo muito bonito para ela, já que era chato fazer compra sozinha. Belle voltou do provador e estava diferente, com um vestido bonito cheio de laços. Depois, Sylvia pediu para a atendente embrulhar tudo que elas tinham olhado até aquele momento. Belle estava constrangida. Ela dizia que não merecia e nem precisava de tantas coisas. Ele olhou nos olhos de Belle e disse que não tinha problema, pois ela sabia que ela era rica e poderia gastar à vontade. Sabia que quem mais sofrido nas mãos dela era Belle, que era sua acompanhante. A atendente satisfeita tinha terminado de embalar as compras e também estava devolvendo o troco. Dando uma piscada para a atendente, Sylvia disse que ela poderia ficar com o troco como gorjeta. Belle queria carregar todas as compras sozinhas. Sylvia disse que não precisava as compras dela ela mesma, que ele ia carregar. Sylvia viu algo que deixou ela atenta, alguém dizendo para sua irmã Irene que o que ela tinha comprado tinha ficado belíssimo. Irene parecia estar com um presente nas mãos e estava bela como sempre e sempre atraía bons olhares. Sylvia ficou apavorada quando notou que Irene estava no mesmo local que ela.